É com muita alegria que retornamos para darmos sequência ao nosso curso bíblico Conhecendo a Palavra de Deus. Ficamos agradecidos por todos vocês que estudam conosco a Bíblia cada dia e também aos sábados à tarde neste curso bíblico que estamos trazendo para vocês. Nós iremos orar. Santo Deus e Pai que estás nos céus, aqui nos encontramos diante da Tua presença, agradecidos pelas bênçãos que nos tens concedido, e neste momento pedimos a unção do Teu Espírito Santo para o estudo que iremos fazer, que tenhamos a nossa mente aberta para o entendimento e que possamos decidir colocar em prática em nossa vida os Teus ensinamentos. Abençoa a cada um que estuda a Bíblia conosco, abençoa os seus familiares, dê vitórias em nome de Jesus. Amém. Para nós é motivo de muita alegria podermos ter esse contato com vocês, trazendo um pouco do conhecimento da Palavra de Deus, e o objetivo deste curso bíblico é atingir aquelas pessoas que têm pouco conhecimento da Palavra de Deus. Por isso este curso está sendo um curso prático, um curso bem simples, para que as pessoas possam aprender a ter intimidade com a Palavra de Deus, conhecer os livros da Bíblia, saber onde encontrá-los e, claro, encontrar o caminho, a verdade e a vida que é o Senhor Jesus Cristo. Nós já sugerimos a todos vocês que decorassem os livros do Antigo Testamento e também do Novo Testamento. Na semana passada nós pedimos que você redecorasse, relembrasse os livros do Antigo Testamento, e hoje eu quero pedir que você procure lembrar os livros do Antigo Testamento e anote em um caderno os livros que você lembrar, tire uma foto e me mande. Eu quero ver quantos livros você consegue lembrar do Antigo Testamento. Antes de você escrever, você pode ir lá, dar uma olhada novamente no índice e tentar relembrar, e depois você escreve sem olhar no índice, tá bem? Vamos ver então como você está se saindo em conhecer os livros da Bíblia. Esta semana nós vamos sugerir que você decore e relembre os livros do Novo Testamento. E no próximo sábado vamos pedir também que você então nos escreva. Nós vamos aprendendo. O aprendizado da Palavra de Deus é feito com muita dedicação, com esforço e com oração. Sem oração nós não conseguiremos atingir o nosso objetivo. Oramos sempre por vocês para que Deus dê entendimento e também dê o desejo de conhecer cada vez mais a Palavra de Deus. Nós queremos pedir a você que ainda não enviou o seu nome completo, o seu endereço completo, que nos envie. Estamos já chegando ao final do curso, mas necessitamos do seu nome completo, do seu endereço completo, para poder enviar para você o certificado. Alguns ainda não enviaram, então você já sabe, o WhatsApp aqui do Hora Tranquila é 1978-728-1015. Mande-nos o mais rápido possível o seu nome completo e o seu endereço completo. Nós queremos então, hoje, falar um pouquinho a respeito da vida que Deus nos deu. Nós nos lembramos do início do nosso curso, nós falamos que Deus nos criou à sua imagem e à sua semelhança. O ser humano foi criado para viver eternamente, mas com a entrada do pecado aqui neste mundo, veio a morte. E todo ser humano, querendo ou não, passa pela morte, que é a nossa maior inimiga. Nós ficamos tristes quando perdemos alguém, nós ficamos tristes quando sabemos que alguém que descansou, que está no pó da terra, não teve um encontro pessoal com Jesus, mas Deus ele conhece o coração de cada um, daqueles que já partiram também, e o julgamento cabe a Deus. Agora, nós temos uma promessa maravilhosa na Palavra de Deus, que nós não deveremos temer a morte. Por quê? Porque a morte ela é uma inimiga que já foi vencida por Jesus. Em Romanos, no capítulo 6, no verso 23, o apóstolo Paulo nos escreveu: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aqui então a palavra de Deus é clara em nos afirmar que o salário do pecado
é a morte. Foi o que Deus disse para Adão e Eva lá no Jardim do Éden. Daquele fruto, daquela árvore que estava no meio do jardim, que era a árvore da ciência do bem e do mal, eles não deveriam comer daquele fruto, porque no dia em que comessem, certamente eles iriam morrer. Infelizmente, eles escolheram desobedecer a Deus, pecaram, foram expulsos do Jardim do Éden. Em consequência do pecado veio a morte. Não era plano de Deus que a morte existisse, mas mesmo que o ser humano viesse a pecar e viesse a passar pela morte, Deus tinha um plano para restituir a vida eterna novamente àqueles que perderam essa condição de viver eternamente. Deus então enviou o seu Filho amado Jesus para vir a este mundo e morrer em lugar do ser humano pecador. Jesus pagou o preço do pecado na cruz do Calvário, e todos aqueles que aceitam a Jesus como seu Senhor e Salvador não perecerão eternamente, mesmo que passem pela morte. E como nós lemos em Romanos capítulo 6, no verso 23, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então todos nós que aceitarmos a Jesus como nosso Salvador, nós teremos a vida eterna. Nós não iremos perecer eternamente. Somente aqueles que não crerem no sacrifício de Jesus, somente aqueles que não aceitarem a Jesus em suas vidas, estes então morrerão eternamente e não estarão com Cristo por toda a eternidade. Nós vemos que o pecado que nos leva à morte, ele pode não nos deter eternamente na sepultura. Por quê? Porque nós lemos em João, o Evangelho de João no capítulo 11, João capítulo 11, versos 25 e 26, Jesus ele nos diz o seguinte: disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crês isto? Jesus disse essas palavras quando ele foi lá onde Lázaro estava sepultado. Lázaro era um dos melhores amigos de Jesus, Maria e Marta também. Jesus sempre gostava de estar com eles. Lázaro adoeceu, mandaram dizer a Jesus que o amigo dele estava doente, mas Jesus não foi imediatamente curar Lázaro, porque Jesus tinha um plano muito maior, que era ressuscitar Lázaro. Lázaro veio a falecer. 3 dias depois, Jesus então foi até a casa de Maria e Marta. Elas estavam muito tristes, chorando, porque haviam perdido o irmão. E Jesus então disse essas palavras que nós lemos aqui em João capítulo 11, versos 25 e 26. Ele disse, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Esta é a promessa que nós temos do próprio Senhor Jesus. Eu sei que é muito triste nós perdermos alguém da nossa família. Eu sei que muitos de vocês têm perdido parentes ao longo dos anos e principalmente nesses últimos anos dessa pandemia. Perdemos parentes assim repentinamente e choramos muito, sentimos a falta, ficamos tristes com a perda deles, mas nós temos que nos manter firmes nessa esperança que Jesus nos dá. E todo aquele que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Por quê? Porque serão ressuscitados quando Jesus voltar. E qual é a garantia que nós temos que iremos ressuscitar? A maior garantia que nós temos é a própria ressurreição do Senhor Jesus. Jesus, ele disse que ele é a vida. Ele deu a vida por cada ser humano pecador e ao 3º dia ele ressuscitou. Aleluias! Jesus está vivo, Jesus voltou para os céus e ele prometeu voltar para nos buscar. E ele então disse lá onde Maria e Marta estavam, em Betânia, que elas estavam tristes por ter perdido Lázaro, que todo aquele que vive e crê nele não morrerá eternamente. Essa deve ser a nossa esperança. Infelizmente, a maioria dos seres humanos não creem numa vida futura, não esperam viver eternamente. A maioria das pessoas creem que a vida se resume apenas a esses anos que vivemos aqui na Terra. Mas nós que cremos na palavra de Deus, nós que cremos no Senhor Jesus,
nós sabemos que, mesmo que venhamos a passar pela morte, nós iremos ressuscitar. Nós não permaneceremos mortos eternamente. Quando Jesus voltar para buscar a sua igreja, buscar a mim e a você, os que estiverem mortos, que morreram em Cristo, ressuscitarão. A morte, ela é chamada por Jesus como um sono. Você pode ler todo o capítulo 11 de João, que você vai ver o relato deste fato que aconteceu com Lázaro. E Jesus disse: o nosso amigo Lázaro não morreu, ele dorme. Mas é o sono da morte, é o sono de todos aqueles que estão dormindo em Cristo. Eles estão inconscientes no pó da terra, aguardando o soar da última trombeta, quando irão ressuscitar. E juntamente com os vivos que estiverem na volta de Jesus, os salvos, se encontrarão e subirão para encontrar com o Senhor nos ares. A palavra de Deus nos diz em 1 Coríntios no capítulo 15, versos 12 em diante. 1 Coríntios, capítulo 15, versos 12 até o verso 19 nos diz assim: Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a nossa fé. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, ao qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Aqui o apóstolo Paulo, ele vem falando a respeito da ressurreição. Ele diz que se nós cremos que Jesus ressuscitou, nós também iremos ressuscitar. Agora, se nós não cremos, é vã a nossa pregação e vã a nossa fé. Do que adianta nós crermos em Jesus se nós não cremos na ressurreição? Então, o que a palavra de Deus nos diz com respeito à morte é que ela é a nossa maior inimiga. Ninguém quer morrer, mas infelizmente nós sabemos que todos que nascem irão passar pela morte. É a certeza que nós temos. Somente aqueles que estiverem vivos quando Jesus voltar é que não passarão pela morte. Mas a maioria que já descansa em Cristo, muitos que ainda irão descansar antes que Jesus volte, esses todos irão ressuscitar na volta de Jesus. E nós nos alegramos com esta esperança. Claro, ficamos tristes, choramos quando perdemos alguém. A morte é dolorosa, a morte é a nossa maior inimiga, mas ela foi vencida por Jesus quando Jesus ressuscitou ao terceiro dia, depois que ele foi crucificado na sexta-feira. No domingo ele ressuscitou, e esta é a nossa grande certeza e garantia de que iremos também ressuscitar. Nós nos alegramos, porque a palavra de Deus ela é fiel e ela é verdadeira, e tudo que está escrito se cumprirá. Aquilo que ainda não se cumpriu, vai se cumprir muito em breve. E este é o nosso maior desejo, poder estar de pé, contemplando Jesus voltar em glória e majestade. Mesmo que tivermos passado pela morte, iremos ressuscitar e contemplar o nosso Senhor Jesus. Queremos agradecer a todos vocês por terem estado conosco hoje em mais este vídeo aula. Esperamos que você continue se esforçando, se dedicando para aprender, para conhecer a palavra de Deus. Vá decorando os livros da Bíblia, onde é que eles estão, no Antigo Testamento, no Novo Testamento, para que nós possamos ter facilidade em encontrar os versos bíblicos que nós estamos procurando. Veja este vídeo várias vezes, anote, sublinhe os versos bíblicos, compartilhe com outras pessoas e com certeza Deus irá fazer maravilhas na vida de todos aqueles que estão se esforçando e aqueles que também estão divulgando a palavra de Deus. Nos encontraremos no nosso próximo vídeo aula, se Deus assim nos permitir. Que Deus nos abençoe.